Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Irmãos, Deus colocou um desejo grande no meu coração de pregar nesse texto, e é um texto conhecido, é um texto que está dentro do Sermão do Monte, é a quarta bem-aventurança, é um texto que muitos conhecem, e eu comecei a perceber que eu tinha muita dificuldade com esse texto, e eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre esse versículo, que é um versículo conhecido, uma mensagem simples: felizes ou bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou serão fartos. E eu comecei a perceber que o negócio que eu achava que era uma coisa muito clara, muito evidente, já não era tão clara, já não era tão evidente, nem para mim, nem para as pessoas, os cristãos que eu conversava, porque começavam a aparecer perguntas e dúvidas e questões, e eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos aquilo que é fruto da minha meditação e do meu estudo a respeito dessa bem-aventurança. Em primeiro lugar, irmãos, as bem-aventuranças, todas elas, e esta também, elas são características do discípulo de Jesus. Não é algo que Jesus está dizendo a respeito de toda a comunidade, de todas as pessoas, a respeito da humanidade. Não. Felizes são aqueles, e aí depende da bem-aventurança, no caso de hoje, que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso é uma característica de um grupo. Qual grupo? Os discípulos de Jesus. São os discípulos de Jesus que ficam felizes por terem saciados o seu desejo de fome e sede de justiça. São os discípulos de Jesus que têm essa característica, ter fome e sede de justiça. Nem todas as pessoas têm fome e sede de justiça. Muitas pessoas têm fome e sede de um monte de coisa, mas não de justiça. Mas os discípulos de Jesus, ao contrário, ou em contraste, teriam essa fome e essa sede. Jesus está falando, então, de uma qualidade espiritual que caracterizaria os seus súditos, os seus discípulos. O seu reino é marcado pela transformação das pessoas, por uma transformação de dentro para fora. E quando elas são alcançadas, essas pessoas, elas tinham fome e sede de tantas coisas, mas agora elas terão fome e sede de justiça. Então, antes de qualquer coisa, gostaria que isso ficasse claro para você. As pessoas que têm fome e sede de justiça têm essa fome e essa sede pelo resultado da obra de Deus em suas vidas. Isso não lhes é natural. O natural é ter fome e sede por outras coisas que nós vamos ver ainda hoje. Por que eu uso outra coisa? As bem-aventuranças, elas compõem um quadro. Sabe quando você você está montando um quebra-cabeça? Elas são peças de um quebra-cabeça, e o quebra-cabeça vai tomando forma à medida que as peças vão sendo colocadas. O Senhor Jesus estava tentando mostrar para os discípulos que o caminho da vida plena, da plenitude de vida, da vida abençoada, da vida completa, da vida que não falta nada, de uma vida realizada nessa terra, ela é composta pela existência dessas diferentes peças na vida de uma pessoa. Então, essa pecinha do quebra-cabeça, a quarta pecinha desse quebra-cabeça que Jesus vai montando, ela é um elemento fundamental para a sua felicidade, se você é de Jesus. O feliz ou bem-aventurado é aquele que vai compondo esse quadro em sua vida. E hoje nós vamos falar mais detidamente sobre isso. Por que será que Jesus usa fome e sede? Usa essa expressão. Muitas vezes na Bíblia, fome e sede tem a ver com um sentido mais literal mesmo. Vontade de beber água, barriga roncando, quero comida, estômago vazio, e tem a ver com isso. Mas tantas outras não. Ela é usada de maneira alegórica para significar o quê? Vontade profunda
desejo, necessidade, inclinação. Então, uma pessoa que tem fome, e nesse caso, nesse versículo, de forma alegórica, ele quer dizer de uma forte necessidade, uma sensação profunda de justiça. Fome e sede aqui está dizendo isso, que os discípulos de Jesus teriam um desejo intenso e contínuo, porque a fome e a sede acompanham você, e não ter fome ou não ter sede já é sinal de que alguma coisa não vai bem na sua saúde, porque fome e sede são naturais, e elas precisam ser saciadas. E Jesus está dizendo então que aqueles que tivessem fome e sede de justiça, eles seriam fartos, eles seriam saciados pelo próprio Deus. Então a ideia aqui é que discípulos de Jesus, eles teriam esse desejo dentro dos seus corações, esse desejo contínuo por justiça, esse desejo de praticar a justiça, esse desejo de ver a justiça acontecendo. Agora, que justiça é essa? O sede e fome estava fácil de explicar. Mas o que justiça é essa? É o desafio para nós. Porque muitas coisas vêm à nossa cabeça quando nós imaginamos, nós lemos justiça. O que você pensa? Você pensa talvez em justiça social, a questão da desigualdade, a questão das minorias, a questão... Qual questão que vem? Você pensa assim, na questão assim, puxa, isso não deveria ter acontecido com tal pessoa, essa tragédia não poderia ter acontecido em tal família, porque eles são tão bons e algo muito ruim está acontecendo com eles. Isso não é justo. Onde está a justiça? Talvez você pense, como os maus prosperam, tanta maldade, tanta coisa ruim, e a gente vê as pessoas só se dão bem, fazem o que não prestam, e estão se dando bem nessa vida. Onde é que está essa justiça? E eu poderia ficar aqui dando muitos elementos do que poderia significar justiça segundo o seu olhar, segundo aquilo que vem à sua mente, segundo aquilo que te ocorre. Mas aqui parece que o Senhor Jesus tinha um objetivo, quando ele cita o termo justiça, que os seus discípulos teriam uma vontade, que os seus discípulos teriam um desejo intenso e contínuo por justiça. Era sobre qual dessas justiças? Eram todas essas, alguma dessa, uma só? Sobre o que ele falava? Na Bíblia, a palavra justiça ela é usada pelo menos em dois sentidos básicos. O primeiro é a ideia de tribunal. Você gosta de filme de tribunal? Tiago Zimmermann gosta. Então é quando o juiz, um ambiente desse, o juiz, com a sua capa preta, com aquele martelo, chama martelo, Tiago? Chama, né? Obrigado. É bom pegar o crente assim desprevenido, né? Assim, porque eu nem lembro mais como é que chama isso, o pastor está me perguntando. Isso acontece muito com o pastor. O pastor, aquela passagem assim, o cara chuta um negócio como se o pastor tivesse que saber qualquer passagem que tem na Bíblia. Eu falo, olha no Google, filho. Google salvou a pele de um monte de gente, inclusive dos pastores. E aí o juiz, nesse ambiente de fórum, e tem o réu, tem a acusação, tem a defesa, e ele vai fazer uma declaração. E ele diz... ele está completamente absolvido. Ele é justo diante da lei. E ele bate o martelo. Pá! Está liberado. Declaração do juiz, colocando fim a uma questão. Ou não, ele está condenado. Ele deve à lei. Ele infringiu a lei. Ele ultrapassou um limite da lei. Então, uma forma que a Bíblia tem de usar o termo justiça é com essa ideia de tribunal. Um juiz que declara condenação ou absolvição a pessoas segundo a lei. Vamos dar uma paradinha aqui. Porque isso tem a ver comigo e com você. Não há ninguém que cumpra a lei.
Não há ninguém, nenhuma pessoa, homem ou mulher, por melhor que seja, que tenha cumprido e que cumpra toda a lei de Deus. E a gente tem espelho em casa, nós sabemos muito bem. Nós sabemos que nós vacilamos, nós sabemos que nós erramos, que nós negligenciamos a lei, que nós ultrapassamos a lei, que nós rompemos os limites de Deus, e não são poucas vezes, são muitas vezes, e que se nós dependêssemos de sermos nós os cumpridores da lei, todos nós seríamos condenados no tribunal de Deus. Só há uma sentença para nós, se nós formos deixados sozinhos, condenado. Mas nós temos um advogado. E muito mais que isso, nós temos alguém que cumpriu a pena em nosso lugar, que nos substituiu na condenação que todos nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação, era justa a nossa condenação. Por quê? Porque nós ofendemos Deus com os nossos pecados, nós nem ligamos para Deus em um monte de decisões da nossa vida, nós não reconhecemos sua bondade, seu favor, sua misericórdia, nós não agradecemos de forma devida e nós não honramos de forma devida a esse Deus, e a nossa condenação seria justa, justíssima, mas alguém cumpriu em nosso lugar ou recebeu sobre si a pena que deveria ser colocada sobre os nossos ombros. O nome dele é Jesus Cristo. Ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa transgressão, os nossos erros, os nossos pecados foram colocados sobre a vida dele. E aí o juiz olha e diz: você tem problemas com a lei? Não há justiça na sua vida. Mas eu não posso condenar você duas vezes, porque a sua pena já recebeu condenação e ela foi colocada sobre Jesus Cristo. Ele sofreu a condenação no seu lugar para que você fosse declarado livre. Pessoas são declaradas livres diante de Deus, não porque a lei de Deus não revelasse os erros dela, não porque a lei de Deus não revelasse a corrupção do coração dela, não porque a lei de Deus não revelasse que elas ultrapassaram a lei de Deus, mas porque Jesus sofreu a pena em lugar dos pecadores. Se Deus condenasse alguém por quem Jesus morreu, haveriam duas condenações para uma única penalidade. Só que esse Deus é justo. A justiça habita. Como Ele é justo, Ele não condena você, porque a condenação da sua vida foi colocada sobre o Filho dele, Jesus Cristo. Você é livre, porque Jesus não foi. Você é livre, porque Jesus recebeu a sua pena. Você é livre, porque o Filho dele se entregou por você. Essa é a primeira ideia da palavra justiça na Bíblia. Então, todas as vezes que nós cantamos que somos livres, que fomos libertos, todas as vezes que nós lemos textos na Bíblia, todas as vezes que nós ouvimos sermões, estudos, palestras, tenha isso em mente. A salvação que veio de graça para a sua vida, ela custou muito, ela custou a vida do Filho de Deus. Mas um segundo modo como o termo justiça é empregado, ela tem a ver mais com uma conduta ética. Ela tem a ver mais com uma conduta íntegra. Ela tem, me parece que é essa a ênfase desse texto. Esse texto não está falando diretamente, pega um pouco, obviamente, porque a transformação da vida de alguém é por causa de Jesus, mas veja, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que esse versículo está dizendo?
Está dizendo que cristãos sofrerão perseguição por causa de fazerem o que é certo, por causa de uma conduta reta, por causa de uma conduta íntegra. Eles sofrerão perseguição. Eles sofrerão perseguição não porque eles se desviaram por um caminho tortuoso, porque a vida deles é toda torta. Não, isso possivelmente não os levaria à perseguição. Isso os levaria a uma aceitação por parte do mundo. O mundo aceitaria-os muito bem e festejaria toda essa conduta, mas como a conduta deles é reta, eles são perseguidos. Eles são perseguidos nas faculdades. Eles são perseguidos na escola. Eles são perseguidos em locais de trabalho. Eles são perseguidos em muitos lugares deste mundo, em que pelo simples fato de serem cristãos, eles não têm direito a nada. Mateus capítulo 5, versículo 20 agora. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. De novo, o termo justiça dentro do mesmo contexto. O que será que ela significa? Ela significa, o ensino é que os cristãos deveriam ir além da justiça dos escribas e dos fariseus. Qual era a justiça dos escribas e dos fariseus? Era uma coisa de uma conduta, era uma conduta apenas de fachada, apenas externa, apenas exterior. Essa era a justiça vivida pelos escribas e fariseus. Ela era externa e ela era egocêntrica, ela era centrada neles. Até mesmo as coisas que poderiam ser piedosas, como orar. Eles queriam orar num local onde eles pudessem ser vistos pelas pessoas e reconhecidos como pessoas santas, como pessoas piedosas, como pessoas de Deus, como homens de Deus, para terem o reconhecimento humano. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto a vosso Pai. Está enfatizando a mesma coisa, que a atitude, a prática, até mesmo do que poderia ser algo piedoso e algo santo, mas a justiça humana, ou a justiça aqui descrita dos escribas e fariseus, ela olha para aquilo que é externo e não para aquilo que é interno. Ela olha para a fachada, ela olha para aquilo que as pessoas vão ver, mesmo que não tenha conteúdo algum, ou que o conteúdo nada tem a ver com Deus. Último texto, irmãos, para avançarmos. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, ter fome e sede de justiça significa ter esse desejo intenso e contínuo de viver uma vida reta. Você tem esse desejo? Você tem desejo de viver uma vida reta diante de Deus, diante dos homens? Você tem desejo de caminhar em retidão nas diferentes áreas da sua vida? Você tem desejo de ensinar os seus filhos e netos, sobrinhos, a uma vida reta diante de Deus e por causa de Deus e por amor a Deus, ainda que isso custe perseguição a você, ainda que isso custe perseguição aos seus filhos, ainda que isso tenha um alto preço a ser pago por você? Isso é um desejo do seu coração. Você percebe que os seus caminhos são tortuosos e te levam para longe de Deus? Que os teus caminhos, as tuas escolhas, a tua conduta tem te levado para muito longe de Deus, porque na verdade ela é o resultado da corrupção do seu coração, das tuas inclinações para o pecado. Você tem fome e sede de pecar, e você quer saciar no seu pecado mais e mais. Esse é o contraste que Jesus queria criar. Isso é o que Jesus queria que os seus discípulos soubessem e refletissem. Sem Jesus nós temos fome e sede de dinheiro, riqueza, poder e tudo que advém disso. Nós gastamos energia, tempo, aquilo que temos de melhor para termos riqueza, dinheiro, poder.
Sem Jesus, nós temos fome e sede por prestígio, fama e honra diante dos homens. Nós queremos ser reconhecidos. Nós queremos que as pessoas olhem e nos exaltem pelas nossas virtudes. Queremos que as pessoas olhem para nós e digam: puxa, como você é bom, como você é boa nisso ou naquilo. Sem Jesus, nós temos fome e sede por sexo ilícito. Nós queremos dar vazão à nossa sexualidade fora do padrão de Deus. Sem Jesus, a gente tem fome e sede por sexo e damos vazão a isso, para essa vontade que é lícita, mas por caminhos ilícitos, por caminhos de adultério, por caminhos da pornografia, por caminhos da fornicação. E todas essas coisas juntas vão montando um cenário que Jesus queria dizer era que os discípulos dele caminhariam por um outro caminho, por um caminho de retidão. Esse não é o caminho do povo de Deus. Esse não é o caminho do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não encontra felicidade num caminho torto, numa construção torta. O discípulo de Jesus não encontra felicidade mais nesse caminho que exatamente revela o quão distante ele estava de Deus. Se você dissesse assim para mim: mas pastor, será que ninguém é feliz assim? Aí depende de um monte de coisa, depende do conceito de felicidade. E aí a gente pode matar uma galinha e a gente vai, senta, conversa, parte a tarde inteira conversando, e vai dar bom. Mas hoje eu quero focar em alguma coisa. Eu quero te dizer o seguinte: ainda que alguém seja feliz desse jeito e dessa forma, isso só vale para esse tempo, isso só vale para agora, isso só vale para o hoje. E jamais um discípulo de Jesus vai se realizar dessa forma. Não é possível para um discípulo de Jesus ser feliz com uma vida que não seja em busca, com fome, com sede de retidão. Fala, mas ele não tem erro? Crente não peca? Oh, pastor não peca? Ixi, pastor mais que os crentes então. Peca, erra, vacila, ultrapassa ainda as leis, sim, mas não sente mais alegria, não sente mais prazer, sente-se mal, é confrontado, é quebrantado, arrepende-se e quer deixar, luta contra, investe contra, não convida, não trata bem mais o pecado já não é mais um convidado, a quem a gente trata assim com todo carinho, não, porque o Espírito de Deus sinaliza dentro de nós que aquilo não é reto, que aquilo não é digno do nome que nós carregamos, que é o nome de Jesus Cristo. E quando os seus discípulos se dobram diante dele, e quando os seus discípulos se prostram diante dele, clamando, suplicando por perdão, por graça, por transformação, por renovo, eles encontram em Deus, com fartura, a resposta das orações que colocam diante do Senhor. Pessoas que ainda não depositaram a sua vida, ainda não entregaram suas vidas, ainda não receberam a salvação de Jesus, ainda caminham com Deus à distância, mas não há uma entrega. Jesus ainda não é Senhor de suas vidas. Talvez ainda possam se sentir muito felizes com todos esses pecados e tantos outros que eu não numerei aqui, que eu não citei aqui. E talvez essa seja a realidade de muita gente ao seu redor, porque eles estão cegos diante do significado do pecado. E o Espírito Santo é capaz de retirar as escamas dos olhos para que eles vejam. E somente o Espírito de Deus é capaz disso.
de tirar escama dos olhos humanos, dos olhos das pessoas, dos homens e mulheres, para que eles vejam que eles agridem Deus, que eles ofendem Deus com seus pecados. Essa é a nossa história. Essa é a história de todo discípulo de Jesus. A história de todo discípulo de Jesus é que um dia as escamas foram tiradas dos seus olhos e ele viu o invisível. E porque ele viu o invisível, ele agora tem fome e sede por aquilo que é além do visível, que é além dessa terra, que é além desse mundo, que é além desse tempo, e ele não se permite mais guiar por isso. Ele quer ser guiado, ele quer avançar, olhando para a eternidade, olhando para o alto, olhando para o seu Salvador. Amém? Irmãos, infelizmente tem muita igreja, pastor, pregando um outro evangelho, um evangelho de bênção material apenas, um evangelho de que as pessoas vão vir para a igreja, não necessariamente para Jesus, para elas ficarem com dinheiro, para elas se darem bem na vida. Irmãos, isso é um outro evangelho, isso não tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo, isso é uma outra coisa. E como tem um monte de gente que quer cair nessa, tem um monte de gente para enganar. Essa é a verdade. E fica naquele 0 a 0 terrível, que em nada glorifica a Deus. Porque, na verdade, o que o Senhor está dizendo para os discípulos em todas as bem-aventuranças e nessa também, é que as inclinações do discípulo são outras, a partir do seu encontro com Jesus, que quando o Senhor tira as escamas, ele tem desejos novos, ele tem sonhos novos, ele tem um apetite novo, ele tem fome e sede pelas coisas de Deus, e ele se realiza com isso, e ele é feliz dessa forma, e ele não quer voltar para aquela vida, porque aquela vida não é mais para ele. E ele quer que outros encontrem-se com o Salvador da mesma forma que ele. Como viver uma vida justa aos olhos de Deus? Primeiro passo: arrependa-se dos seus pecados. Vai falar assim, pastor, mas eu já me arrependi dos seus pecados. Lá em 74, quando eu me arrependi dos meus pecados. Em 94, eu me arrependi dos meus pecados. Ok, foi um ótimo começo. E quantas vezes você tem se arrependido dos seus pecados hoje, ontem, essa semana? Porque aquilo ali inaugurou a série, sabe? A série dos perdões de Deus sobre os nossos pecados. Foi inaugurado, de fato, um dia. Foi inaugurado, de fato, quando o Senhor tirou as escamas dos seus olhos, mas foi a inauguração. Assim, mas pastor, eu preciso ficar pedindo perdão de todo pecado? Deus já não me perdoou, mas você precisa pedir perdão. As duas coisas andam juntas. O fato de você ter sido perdoado não exclui a necessidade de você buscar o perdão de Deus como resultado do seu quebrantamento, da sua consciência, do seu amor, da sua relação com o Pai. Eu falo assim, mas pastor, uma pessoa quando é salva, assim, os pecados dela já não são todos perdoados? Sim, são. Todos, os que ela já pecou, que ela está pecando, que ela vai pecar, todos estão perdoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas o pior pecado é nada diante do sangue de Jesus. Você que não conhece o poder do sangue de Jesus, faz novas todas as coisas, faz nova uma vida, faz novo um casamento, salva, liberta, transforma, vida nova. Sem culpa. E sem sentimento de culpa. Mas então por que a gente tem que pedir perdão, pastor? Como resultado do Senhor ter tirado as escamas dos nossos olhos, nós queremos honrá-lo, adorá-lo, alegrar o coração dele. Nós queremos as coisas que são dele, que são do alto, e nós percebemos que nós não damos conta disso. Nós não damos conta de ter fome e sede de justiça em todo o tempo. Se o Senhor tirar dos olhos de nós em algum momento, sabe as crianças, que você tira o olho dela um tantinho, muitas irmãs aqui fizeram assim, vejo que as irmãs têm filhos levados.
Vejo que os filhos dos irmãos têm aprontado bastante, porque foi assim, parecia um nado sincronizado. Ficou até bonito. Se o Senhor deixar-nos um pouquinho só entregues às nossas próprias vontades, desejos e paixões, nós vamos aprontar muito. Mas é por causa do Espírito dele que vem habitar as nossas vidas. É porque ele vem estar conosco todos os dias, até o final. Porque nós não somos deixados nunca mais sozinhos. Porque nunca mais ele abandona os seus. É que ele nos transforma de graça em graça, para que nós possamos a cada dia avançar para uma vida mais reta, mais justa diante dele e diante dos homens. O fruto da justiça do cristão não é apenas algo que ele vive com Deus. Os irmãos sabem, eu tenho tentado, muitos sabem, eu estou tentando voltar a estudar, irmãos. Isso é igual não pecar, né? Manter-se estudando é assim, uma luta diária, né? E principalmente num curso de filosofia, irmãos. Os irmãos fazem ideia do que é um curso de filosofia, assim. E é muito legal, porque assim, ali é um momento da minha semana, um momento da minha vida, que eu não estou cercado por crentes em todos os lados. Que a vida do pastor ela é muito feita disso, né? Ele é cercado por crentes todo tempo. Ali não. Ali tem gente de tudo quanto é jeito, forma, pensamento, gosto, direção. E é muito incrível assim, irmãos, algo que é muito forte, assim, principalmente nesse tempo de politização e polarização e eleição, e aí a aula vira um comício, vira um negócio assim. E a visão que se tem dos evangélicos, e a visão que se tem da igreja, e a visão que se tem desse momento, assim, e talvez por pouca fome e sede de justiça dentro dos nossos corações, as pessoas veem uma instituição carrancuda, exploradora, e eles não conseguem perceber que é por causa de Jesus. Eles não conseguem perceber que é por causa do que Jesus fez, e porque tudo isso aqui não é por nenhum de nós e por nada nosso, e a gente não conseguiu revelar isso de uma forma tão clara ainda. Que é por causa de Jesus, não é por causa de alguém, não é porque o pastor mandou, não é porque a igreja assumiu tal posição lá no documento de fé e de não sei, não é por nada disso. Não é por causa da tradição, não é por causa da doutrina, não é por causa, tudo isso veio depois, tudo isso é por causa de Jesus. Tudo isso é por causa dos nossos pecados que ele perdoou. Tudo isso é porque no tribunal de Deus eu sou declarado livre, porque ele morreu em meu lugar. Hoje eu quero te encorajar a você renovar na sua vida a sua busca por retidão, por santificação. Hoje eu quero te desafiar assim fortemente a você olhar para frente com esperança. E que você saiba que aquelas áreas da sua vida que ainda não estão retas, aquelas áreas da sua vida que ainda não glorificam a Deus, aquelas áreas da sua vida que estão rompendo a lei de Deus, estão indo contra a lei de Deus, quando você dobra os seus joelhos e você se prostra ao Senhor, o Senhor quer transformar, quer te dar fome e sede de busca por mudança, até que você seja farto, até que você vire o jogo com a graça de Deus e para a glória de Deus. Não se conforme com as áreas duras da sua vida, não se conforme com áreas em trevas na sua vida, não se conforme com o tamanho que você está, avance para o alvo, avance para mais perto de Jesus. Muitas vezes, sobretudo num tempo como esse de eleição, e de debates, e de pautas, e etc., a questão da justiça é relacionada com a questão da corrupção.
Um país justo é um país que combate a corrupção. Um país justo é um país que não tolera a corrupção e a desigualdade. E você vai ouvir isso, e você vai ler isso, isso vai estar muito presente sempre. Mas hoje eu quero te chamar a atenção não como um candidato, mas como um pastor. Você sabe qual que é a primeira corrupção que precisa ser tratada? A do nosso coração. A primeira corrupção que precisa ser tratada é dentro do coração do cristão que conhece a Jesus como seu Salvador. O primeiro tratamento contra a corrupção é dentro da gente, porque todos nós precisamos. Todos nós temos o que corrigir, todos nós, muitas vezes, nós descansamos e meio que paralisamos o agir de Deus, a transformação de Deus, nós não buscamos mais, nós perdemos a fome e a sede de vermos a nossa vida, a nossa casa, os nossos relacionamentos transformados. Isso é pecado, irmãos. Isso precisa ser abandonado. A gente precisa de um choque, a gente precisa de algo que venha nos despertar e nos dizer: Deus tem planos de santidade para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para a sua descendência. Esse é o plano de Deus, santificar a sua vida. Esse é o plano de Deus, que a transformação da sua vida renda glórias e honra a Ele, e que dessa forma, pela retidão da sua vida, pelo amor a Deus e pelo amor às pessoas, porque justiça de Deus é feita por amor a Deus e por amor às pessoas. O nome dele seja exaltado, glorificado, até que todos possam olhar a igreja, a gente, nós, não como uma instituição, mas como um grupo de pessoas que aprendeu e está aprendendo a amar. Hoje eu quero te convidar a sair daqui buscando retidão para a sua vida e olhando para o alto. E eu encerro lendo um texto que está no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17, na visão que João teve do céu. João viu o céu, ele diz assim, João 7, 16 e 17, eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo alerta que o Senhor traz para todos nós nessa noite, que a gente não pode e não deve, nós não temos o direito de nos acomodar com quem nós somos hoje, porque o Espírito do Senhor quer nos transformar para sermos mais parecidos com Jesus. E talvez, Deus, nessa noite aqui, alguém que tenha entrado nesse lugar estivesse desistindo, estivesse acomodado, estivesse, Deus, paralisado no seu crescimento espiritual. E hoje o Senhor está tratando disso, Deus. Hoje o Senhor está tratando de tudo isso com eles. Renovando, restaurando, corrigindo, disciplinando, perdoando. Deus querido, opera em nossas vidas o teu querer. Faz-nos, Deus, de fato, como essa palavra diz, que nós desejemos, Deus, que nós tenhamos fome e sede da justiça do Senhor, Deus, a começar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no modo como nós nos conduzimos nesse mundo, não porque nós sejamos retos, Deus, mas porque Tu és reto. Senhor, perdoa-nos mais uma vez, porque é impossível olhar para esse texto e nós não percebermos
tantas falhas que ainda temos, perdoa-nos, mais uma vez nós te suplicamos, perdoa-nos, Deus. Derrama, Deus, mais uma vez o sangue do Teu Filho sobre as nossas cabeças e purifica-nos para a glória do Senhor. Mas talvez, Deus, exista alguém aqui nessa noite que jamais tenha sequer refletido sobre isso, que está buscando de fato ser feliz fora da Tua presença, está buscando ser feliz, Deus, fazendo apenas a vontade do seu próprio coração, mas que hoje, Deus, percebeu que o Senhor está o chamando para uma vida nova, para uma história nova, para uma história diferente e gloriosa com o Senhor. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor toque nessa vida e coloque o Teu selo, o selo da salvação, o selo do Teu Espírito, para que de fato inicie uma nova jornada de justiça, de fome e sede de justiça. Obrigado, Senhor, pela Tua santa, bendita e poderosa palavra. Nós te agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus.